Oi, galerinha aventeira, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula 25 do livro Conheça a Bíblia Fazendo Arte? Vem comigo! Na aula de hoje, crianças, nós vamos aprender um pouquinho sobre a profissão de tecelão, né? Quem eram os tecelões da época da Bíblia? Primeiramente, pega a sua Bíblia e abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 7. Abriu? Lá diz o seguinte: a haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Como vocês podem ver, crianças, olha só, a Bíblia cita o tear, mas como que era o tear naquela época? No Antigo Testamento, crianças, ou seja, antes de Jesus nascer, a princípio se usava um tear horizontal, que era fixado ao solo por meio de estacas, como nessa imagem. Bem legal, né? E bem diferente. Depois passaram a usar um tear vertical, no qual as varetas elas foram sendo substituídas por lançadeiras. E essa peça ela era usada lá no tempo de Jó. Havia lugares também em que se usava 2 teares, como na terra dos filisteus, quando Dalila usou o cabelo de Sansão para fazer um tecido. Olha só que interessante. Imagina fazer um tecido com cabelo? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, verso 13, que diz o seguinte: então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Olha só, crianças, que loucura! Dalila catou os cabelos de Sansão e teceu no tear. Olha só que coisa, né? A estaca, crianças, que foi mencionada lá na história de Sansão, ela servia para apertar a trama, a fim então de engrossar o tecido, para deixar bem juntinho o tecido ficar bem firme, bem grossinho. Com a invenção do tear vertical, ou seja, em pé, foi possível fabricar tecidos maiores, já que o tecelão podia caminhar sobre sua superfície. Naquela época, crianças, o tear era uma peça pesada de estrutura de madeira. Não dava para sair carregando de um lado para o outro. Mas, finalmente, com o tempo, os pesos foram substituídos por um rolo, onde o tecido poderia, ser enrolado. E o trabalho começou a ser feito de baixo para cima. E no mesmo tear havia uma variação do número de tecidos entrelaçados. Olha só quanta coisa legal. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que o tear antigamente ele era, na horizontal. Aí os anos foram passando, eles começaram a fazer teares na forma vertical, em pé. E aí facilitou muito mais, porque começou a poder fazer tecidos maiores. E eles eram feitos do quê? De madeira. E eles eram bem pesados. Muito bem. A Bíblia cita a palavra tear? Se você falou, sim. Muito bem. Qual história? Tem 2 que eu falei aqui, hein? Na história de Jó e na história de Sansão. Muito bem. E agora, fiquem com o Jonathan para a experiência. Tchau, pessoal! E vamos para a nossa experiência. Olha só, primeiro eu preciso de um papel assim, todo listradinho. Tem aqui na descrição do vídeo para você fazer o download dessa página, tá bom? E aí a gente vai cortar essas tirinhas aqui coloridas pra gente começar então ali o nosso trançado, tá bom? Então tem aqui todas essas fitinhas. Vou colocar uma do lado da outra dessa maneira. E agora eu vou começar a passar aqui outra fitinha por baixo, ó. Eu vou intercalando, passo uma por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo.
Se ela ficar balançando demais, você pode colar a primeira fileira, tá? Para ficar um pouquinho mais firme. E aí depois as demais eu só encaixando. E lembre-se de alternar. Passa por cima, por baixo, por cima, por baixo. E na de baixo, né, na próxima filetinha ali, você vai alternando. Então, se você passou por cima, agora você passa por baixo. E olha só que legal, criançada. Quero ver a de vocês, hein?